Se você é fã de Oreo e adora sobremesas deliciosas, então esse vídeo é especialmente para você. Vamos juntos criar uma linda e deliciosa torta Oreo com uma base crocante, um recheio extremamente cremoso e uma cobertura bem chocolatuda. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa combinação perfeita de sabores, então preparem seus utensílios de cozinha e vamos começar. Aqui na panela, eu comecei adicionando 1,5 caixinha de leite condensado e 2 colheres de leite em pó, que é totalmente opcional. Misturo tudo muito bem e vou acrescentar 2 caixinhas de creme de leite. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as quantidades bem certinho para vocês, tá? Aqui, ó, também misturei tudo muito bem e agora é hora de ligar o fogo. Ligou o fogo, agora vamos começar o processo de cozimento. Não tem segredo, é só mexer sempre até chegar no ponto que a gente precisa. Mas calma que eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto, tá? Aqui já começou a levantar a fervura. Eu recomendo que vocês usem uma panela maior, porque aqui eu usei uma panela pequena e eu tive que me rebolar, me virar nos 30 para não fazer aquela lambança no fogão. Porque quando ele levanta a fervura, ele sobe, né, gente? Ele sobe essas borbulhas, então acaba que se não cuidar, vaza pra fora da panela. Mas deu tudo certo no final. Aqui chegamos no ponto, ó, um ponto perfeito, bem cremoso. Ele desgruda do fundo da panela, como vocês viram ali, né? Eu vou mostrar de novo. E ele cai em blocos, ó, desgrudou do fundo da panela, tá bem cremoso. E ele também cai em blocos, desse jeito. E não se mistura, tá vendo? Perfeito. Aqui eu tô usando também o recheio da bolacha. Bolacha, biscoito, como vocês quiserem chamar, eu chamo de bolacha. Coloca aqui nos comentários se vocês chamam de bolacha ou biscoito. Então, eu peguei esse recheio da bolacha e coloquei nesse brigadeiro ainda quente e misturei muito bem até ele se derreter ali, né, gente? Até se misturar bem com o recheio. Aqui eu coloquei numa travessa, cobri com plástico filme e vamos esperar esfriar totalmente para poder ir para a segunda parte do recheio, tá? E agora vamos para nossa base, né? A base da nossa torta. Aqui eu tô usando 3 pacotes de bolacha Oreo. 2 pacotes eu tirei o recheio e coloquei no brigadeiro, lembram? E 1 pacote eu deixei com o recheio. Mas isso é totalmente opcional, gente. Vocês podem também tirar todo o recheio dos 3 pacotes e colocar lá no brigadeiro. Ou vocês também podem deixar todo o recheio aqui para triturar e não colocar no brigadeiro. Isso é opcional, tá? Eu fiz desse jeito, mas vocês não precisam seguir a risca, pode fazer do jeito de vocês. Aqui vou triturar bem essas bolachas pra gente poder fazer a nossa base. Triturei bem, agora eu vou adicionar, ó, já tá prontinha a nossa farofinha, tá vendo? Fica desse jeito. E agora eu vou adicionar a margarina. Sim, eu tô usando margarina, mas vocês também podem usar manteiga, melhor ainda, tá? Mas a margarina também dá certo, gente. Então, como eu não vou vender nem nada, eu usei a margarina, também ficou bem gostoso. Aqui triturei com a margarina também, né? Tentei dar essa triturada, mas o meu processador ele é fraquinho, então eu coloquei nessa travessinha pra me certificar que tava bem misturadinho. Quem não tiver processador, pode usar o liquidificador, não tem problema, tá? Então aqui eu amassei muito bem, vi que tava bem misturadinho já. Agora é hora de colocar na forma pra fazer a nossa base. Coloca na forma e vai amassando bem. A minha forma, ela tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Amassei bem aqui essa base, né, esse biscoito. Amassei bem aqui certinho, deixei bem amassadinho. Quem quiser pode usar o fundo de um copo também pra amassar. Ela tem que ficar bem achatada, sabe, gente? Ela tem que ficar bem estruturada ali embaixo. E ficou desse jeito, ó. Agora eu vou colocar um plástico aqui em cima e vou levar pro congelador uns 10 a 15 minutinhos, mais ou menos, só para essa base ficar bem firme, sabe? Enquanto isso, eu vou fazer o chantilly, vou bater o chantilly, né? Para fazer a segunda parte do recheio. Tô usando uma caixinha de 200 ml de chantilly bem gelado, tem que estar bem gelado. E coloquei 2 colheres de leite em pó, que também é totalmente opcional. Todo o leite em pó que eu usei nessa receita, gente, tanto lá no brigadeiro quanto aqui no chantilly, é opcional. Eu usei por questão de gosto mesmo, porque eu gosto de fazer assim. Mas se vocês não usarem, não tem problema, não vai interferir em nada, tá? Então aqui eu bati muito bem, ó, deixei bem firme, porque o nosso recheio, ele tem que ser bem firme. Então, tanto aquele brigadeiro que a gente fez, quanto esse chantilly, eles têm que estar bem firme, tá? Pra não desandar tudo depois, não ficar mole.
Então eu prefiro fazer assim bem firme. Aqui o nosso recheio, olha como ele tá firme, gente, tá vendo? Eu passei para outra travessa maior, para eu conseguir mexer melhor, porque agora a gente vai misturar. Eu falo a gente, porque parece assim que vocês estão aqui comigo, sabe? Então eu falo a gente. Mas sou eu, né? Claro. Então, aqui eu misturei a metade do chantilly e fui misturando, né? De começo ele é bem consistente por causa do brigadeiro, mas vai misturando com bastante calma que ele vai ficar bem cremoso. Primeiro eu coloquei a metade, misturei e depois eu coloquei a outra metade, tá? Até nem apareceu no vídeo, mas eu usei todo aquele chantilly. Quem quiser usar só a metade também não tem problema. Eu usei ele todo e ficou desse jeito. Olha que lindo, gente. Ele fica super firme, principalmente que ele vai pra geladeira, entendeu? Então ele vai ficar mais firme ainda. Aqui eu tô usando um pacote de bolacha Oreo e piquei, né? E vou misturar aqui no recheio. Vocês não precisam ficar mexendo muito nessa etapa, porque senão esse recheio vai ficar acinzentado, vai ficar estranho. Então, para não acontecer isso, só mistura delicadamente só para agregar essa bolacha aqui nesse creme, tá? E tá prontinho o nosso recheio maravilhoso, olha que lindo, gente. Super estruturado, ele vai ficar mais estruturado ainda e fica assim bem suave, sabe? Fica bem gostoso esse recheio, bem leve. E agora que o recheio tá totalmente pronto, vamos adicionar em cima da nossa base. Essa base ficou no congelador de 10 a 15 minutinhos mais ou menos, só até o recheio ficar pronto. Eu gosto de deixar no congelador para ela ficar bem firme, tá? Quanto mais tempo na geladeira, mais firme ela fica. Então aqui agora é só espalhar bem certinho o recheio para ficar bem lisinho, bem retinho, tá? Não tem segredo, gente. Essa é a segunda etapa, né? A primeira etapa foi a base, essa é a segunda etapa e a terceira etapa é a cobertura de ganache. Aqui eu passei um papel toalha dos ladinhos porque eu sou perfeccionista e eu não gosto que fique nada sujinho na forma, sabe? Principalmente na hora de colocar a ganache, eu não queria que ficasse nenhuma sujeirinha ali. Então eu passei um papel toalha. Coloquei um plástico filme e levei pra geladeira só até a ganache ficar pronta, que assim já vai firmando, né? Aqui eu tô usando 150 gramas de chocolate meio amargo, chocolate puro, e 100 gramas de creme de leite. Levei no micro-ondas por 30 segundos e mexi muito bem, misturei muito bem, até ficar uma cobertura bem cremosa e bem brilhante, desse jeito, ó. Perfeito. Agora é só tirar a base lá da geladeira, a base e o recheio, né? E colocar essa ganache por cima, que é o acabamento, que fica incrível, gente. É uma combinação assim que vocês não têm ideia. E se já estiver gostando do vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando eu postar vídeos, tá bom? Então, depois que colocou a ganache aqui em cima, espalhe delicadamente para essa ganache não misturar com aquele recheio, tá bom? Para não ficar tudo misturado. Então, coloca aqui em cima delicadamente e espalha. Aqui, para finalizar, eu peguei uma colherzinha pequena e com as costas da colher eu fui fazendo esses detalhes, que foi bem opcional, assim, não tava nem programado para fazer, mas veio a ideia na hora e eu achei que ficou incrível. Ficou, assim, um toque bem especial, para não ficar, assim, meio sem graça, né? Então, eu fiz essas voltinhas com a colher e achei que ficou incrível. Aqui tá basicamente pronto. Vou colocar um plástico filme, levar para a geladeira de 4 ou 5 horas, mais ou menos, para firmar bem. E aqui já ficou pronta a nossa torta maravilhosa, ficou bem estruturada, ficou bem firme e agora é hora de desenformar. A minha forma ela é fundo removível, né, gente? Porque para fazer essa torta tem que ser. Eu coloquei um copo embaixo e vou delicadamente pressionando essa forma para baixo, tá? Para poder desenformar com bastante cuidado, ó. Ela vai saindo bem certinho, tá? E tcharam, saiu a forma e ficou perfeito, gente. Eu tava com medo dessa parte, mas deu tudo certo, ó. Saiu certinho, não desmanchou nada. E ficou desse jeito. Olha que coisa mais linda que fica essa torta, gente. Incrível, não é verdade? Coloquem nos comentários o que vocês acharam, não esquece. Pra finalizar, eu coloquei mini Oreo, mini bolachinhas de Oreo, que também deu um toque super especial, porém não é obrigatório, né, gente? É totalmente opcional. Se vocês quiserem colocar outro tipo de cobertura também, fiquem à vontade. Mas eu achei que deu um toque muito legal essas mini Oreos. Pode colocar o Oreo normal também, mas eu achei muito bonitinha
essas mini Oreos. E eu fiquei umas 2 horas assim, ó, rodando a bailarina só pra ficar observando, sabe? Porque ficou muito incrível. E agora, é claro, eu não poderia deixar de cortar um pedaço pra vocês verem como que ficou por dentro, né? Se bem que vocês já viram lá no início, mas eu também coloco no final pra vocês ficarem com bastante água na boca no final do vídeo. Olha que perfeição, gente, sério, muito perfeita. A melhor torta Oreo que eu já fiz na vida. Ficou incrivelmente linda e deliciosa. Olha a cremosidade dessa torta. Esse recheio, essa ganache, ficou tudo perfeito, gente. Só façam, se fizerem, me marca lá no Instagram, eu vou amar ver vocês reproduzindo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para sempre ficar por dentro dos vídeos que eu postar. Sempre ficar atualizados, tá bom? É isso, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!